Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu estar me programando aqui para que possamos também efetuar esta gravação em formato MP3. Nós costumamos gravar todas as mensagens posteriormente para os membros da Remanescente Cristã Filadélfia. Será fornecido aqui na igreja as mensagens assim gravadas e pregadas em formato MP3. Só alguns instantes, por favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade a uma empreitada de mensagens aos quais nós programamos para o início deste ano, que é estar trabalhando a Igreja Remanescente Cristã Filadélfia com aspecto adorador. Nos dias de hoje nós vemos pela indústria da música gospel muitas pessoas se dizendo adoradores. E algo que é intrínseco, é inerente desses projetos de adoração, são muitas vezes esses cantores, essas estrelas gospel, muitas vezes estar vinculado ao mercado, ou seja, adoram conforme a onda, principalmente se a onda vai render em suas contas bancárias muito dinheiro. Então é muito fácil, com melodias bonitas, com todo um arranjo musical, com estrutura de palco, com a conta abarrotada de dinheiro, dizer que Jesus Cristo é o Senhor e fazer afirmações de bravata, que o Senhor, eu amo o Senhor, e às vezes transformam até a adoração numa semelhança da adoração de um homem para uma mulher, e às vezes até o mundo confunde, né? Porque o mundo é muito apegado a essas músicas de motel, né? E a pessoa às vezes ouve aquela música de uma adoração, né? de uma pseudo-adoradora, e às vezes até confunde, né? A música mundana com a música de adoração. E algo muito importante nós aprendermos aqui na Remanescente Cristã Filadélfia é o verdadeiro significado da adoração. O que significa verdadeiramente ser um adorador. E nós na Remanescente, então, hoje, neste domingo, vamos trabalhar o texto de Salmo de número 39. Vamos ler alguns versículos do Salmo 39. Não vamos ler todo para ganharmos tempo, mas na mensagem vamos procurar trabalhar todos estes versículos. Amém? Salmo de número 39. Disse comigo: tomarei cuidado com o que faço, e não pecarei no que digo. Ficarei calado, enquanto o perverso estiver perto. Mas enquanto eu estava em silêncio, sem falar sequer de coisas boas, e a angústia cresceu dentro de mim. Quanto mais eu pensava, mais ardia meu coração. Então decidi falar: mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. Mostra-me em meus dias, que os meus dias estão contados e minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Vamos ao versículo 12. Ouve minha oração, Senhor. Escuta meus clamores por socorro. Não ignores minhas lágrimas, pois sou como um estrangeiro diante de ti. Um viajante que está só de passagem, como eram meus antepassados. Desvia de mim o olhar para que eu volte a sorrir, antes que eu me vá e deixe de existir. Invoquemos a presença do Espírito Santo neste momento. Senhor Jesus Cristo, nós invocamos o Teu Espírito, o Espírito Divino que ressuscitou a Ti, ó Senhor Jesus Cristo, dentre os mortos. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Fala através das minhas vidas, fala através dos meus sentidos, Pai Santo, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aos ouvidos que chegarem, assim como chegou ao meu coração essa palavra, o Senhor possa construir, edificar, exortar, para que teu propósito se cumpra, para que a tua vontade em nosso ser, em nossa natureza, possa realizar a tua vontade e o teu propósito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, ajuda-nos a refletir na tua palavra, ajuda-nos a degustarmos a tua palavra, meu Deus, que possamos vivenciá-la. Pois no mundo, Pai Santo, diante dos desafios, diante das dificuldades, muitas vezes nos encontramos indecisos, perplexos e muitas vezes angustiados, sentindo sentimento de injustiça, sentindo sentimento de perda, sentindo, Pai Santo, as forças se esvaindo. Por isso, Pai Santo, pelo poder do Teu Espírito Santo, eu te peço, nos faça lembrar da Tua palavra sempre, e que esta mensagem hoje assim pregada jamais venha a ser esquecida, e que o poder que opera por meio desta palavra possa santificar, possa libertar, possa repreender os espíritos imundos, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito opressor que tenta impedir o prosseguir e o caminhar dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que partam em retirada, e que esta mensagem, que esta palavra, que este empreendimento cristão possa prosperar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. E assim glorificamos o Pai, o Filho e o Santo Espírito. Amém. Você pode se assentar. Muitas vezes nós temos que refletir naquilo que falamos. É muito importante nós estarmos atentos àquilo que falamos, principalmente quando se envolvem necessidades e prioridades financeiras. Quando nós não agimos com sabedoria na hora da compra, poderemos, pela boa lábia do vendedor, comprar um produto que não vai plenamente nos satisfazer. Desculpa, aqui é um barulho terrível e às vezes atrapalha a nossa mensagem. Mas voltando ao foco, vemos que se não prestarmos atenção naquilo que falamos e aguardamos em refletir, em calcular e a mensurar aquilo que ouvimos, talvez as nossas decisões possam trazer muito prejuízo ou talvez trazer lucro. Uma coisa bem certa, nossa palavra, a nossa língua, as nossas afirmações, elas serão provadas em todo o processo da nossa vida. Às vezes com o vigor do nosso corpo, com a vitalidade que temos em uma certa fase da vida, nas condições geográficas, nas estruturas que temos, podemos em si fazermos afirmações. Às vezes os nossos olhos nos enganam. Nós tecemos algumas afirmações acerca de algo, acerca de alguma pessoa, e com o tempo talvez nós vamos ver que não é nada daquilo que nós afirmamos. Digo isso porque tenho por formação ser um historiador, e a função do historiador, além de investigar e analisar as ações humanas ao longo do processo histórico, é também, e muitas vezes, acreditar que não existe uma verdade plena e absoluta. Existe uma verdade que muitas vezes foi construída e está concreta, patente diante de nossos olhos, e foi confessada com a boca e apresenta às vezes as digitais nas armas que foram utilizadas para se efetuar uma determinada ação. Mas verdades muitas vezes subjetivas, verdades da mente, do interior, e às vezes até tão encobertas de uma ação que provocou uma reação, talvez nós nunca descobriremos. Tive a infelicidade eu não sei se é infelicidade, mas analisar é tudo e retenho que é bom, de concluir a minha formação em História, uma faculdade onde os professores, 99% eram esquerdistas, e a gente fica decepcionado em observar que muitas vezes a nossa biblioteca
lá no passado é totalmente à esquerda, pois a indústria livreira e a indústria dos livros que são utilizados na universidade são de autores esquerdistas, marxistas. Sabemos muito bem que Marx e todos os seus pensadores, marxistas e neomarxistas, têm vínculo com o diabo, com a mentira. E nós da Remanescente temos vínculo com a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Nele está plenamente, absolutamente, perfeitamente, é Senhor absoluto da verdade. Então nós vemos que no processo nós vamos encontrar muitas mentiras. E às vezes nós fazemos afirmações que não poderão ser sustentadas no nosso processo histórico. Quantas promessas você fez no final do ano passado? Eu digo isso que o ano passado está quase pertinho, né? No tempo. Diz que nós estamos hoje no dia 11 de fevereiro de 2018 e talvez não passam nem 45 dias que você prometeu que iria fazer uma dieta, que você estabeleceria novas metas, principalmente com a sua saúde, você ia mudar a sua alimentação, novos hábitos, deixar certas práticas e costumes que são hábitos feios quando observamos a palavra de Deus. E nós vemos que muitas vezes a nossa carne ela é falha, o nosso ser ele é limitado e muitas vezes diante dessas afirmações com o crivo da vida, diante das pessoas que se lembram muito bem daquilo que afirmamos, talvez a gente titubeie. Alguns buscarão a força no Senhor e a alegria do Senhor é nossa força e vão cumprir a vontade do Senhor. Como Josué, eu afirmo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquele criminoso ao lado de Cristo na cruz do Calvário creu nos últimos instantes e as suas palavras, a sua confissão de fé determinou que a sua morte agora fosse guardada para a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus, pois o próprio Mestre disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas quão terrível é uma pessoa que faz afirmações e as afirmações não se sustentam, né? Vemos a derrocada do PT e dos partidos de esquerda, né? Que só conseguem fazer grandes obras enquanto o dinheiro da classe média e o dinheiro das grandes corporações capitalistas que pagam imposto não acaba, porque quando acaba o dinheiro, acabou o sonho utópico dos esquerdistas de transformar a sociedade numa sociedade igualitária. Quanta mentira, né? Vemos aí vários processos na camada política. Vemos que o salmista aqui, como um grande guerreiro, Davi foi um grande guerreiro. Vemos aqui que são citados alguns nomes. É algo inerente, algo muito pessoal esse salmo de número 39, como todos os salmos de Davi, onde ele expressa em profundidade os sentimentos da natureza humana. Muitas vezes, por temermos a Deus, ficamos com medo de dizer algumas coisas nas nossas orações e confissão de pecados, mas esquecemos que o Deus ao qual nós estamos nos dirigindo em oração, clamor e súplica, Ele é onisciente. Não adianta, antes que as palavras do pastor Fernando saiam à boca, o Senhor já as conhece todas. Então não adianta o pastor Fernando tentar omitir algo diante do Senhor. É óbvio que tem coisas que nós temos vontade de dizer para algumas pessoas, mas não podemos dizer, porque às vezes nós conhecemos, temos discernimento do organismo da outra pessoa, e por sabermos que aquela pessoa tem a pele, tem a mente de casca de ovo, não vai aguentar nem 3 palavras agressivas e poderá ruir, poderá quebrar. Tem gente que é de vidro, pode quebrar, mas tem pessoas que têm o ouvido e o organismo espiritual resistente. Você pode dar golpe e a pessoa mantém ali a resiliência, mantém os valores, a integridade e a firmeza de caráter sem negar os valores. Amém? Então o salmista Davi aqui passa esse seu sentimento escrito em forma de poema, escrito em forma de confissão para Jedutum. Jedutum era um dos músicos, juntamente com Asaf,
os 3 grandes músicos, ali que está registrado em Crônicas, quando Davi assim separa algum grupo de levitas para estarem louvando e adorando ao Senhor com música. Ou seja, no reinado de Davi se incluíram mais funções aos levitas para que adorassem ao Senhor com música. Sabemos muito bem que música, melodia musical, ela tem uma importância muito grande na questão da memorização. E quando olhamos para os salmos, todos os salmos, uma das formas de didática de todos os salmistas, tanto Moisés como Salomão, Davi, eles usam os paralelismos sinônimos, ou seja, palavras e termos semelhantes, frases semelhantes, que vão, de certa forma, facilitar o aprendizado. Sabemos muito bem que o método comum de matemática é excelente, é devido à repetição de várias, e repetindo, errando, corrigindo, e assim vai se aprimorando pelo método repetitivo. Então o Salmo 39, de número 39 de Davi, vem expressar nesse mesmo paralelismo sinônimo. Nós encontramos outras formas também, o paralelismo sintético e o paralelismo antitético, porque existem um termo corrigindo uma frase corrigindo outra frase, e depois, em repetição, frases sinônimas e frases corrigindo os erros semelhantes que já foram corrigidos em outra parte do Salmo. Essa parte complexa nós vamos deixar para um outro estudo, para o nosso Instituto Teológico Filadélfia, que funciona aqui na Remanescente todas as quartas-feiras. Vem estudar teologia conosco. Mas voltando aos Salmos, nós vemos aqui logo de início algo que ele vai novamente retornar. Por isso que eu não fiz questão de ler todos os versículos do Salmo. Ele está dizendo aqui: tomarei cuidado com o que faço e não pecarei no que digo. Ficarei calado enquanto o perverso estiver por perto. Davi era uma pessoa muito sensível às pessoas que o acompanhavam. Ele conhecia muito bem os seus 600 homens desocupados que viram nele uma liderança e o seguiram e caminharam uma boa parte da sua vida, da sua trajetória, quando ele andava foragido pela perseguição intensa do rei Saul, que era invejoso e sabia que Davi ia conquistar o reino, porque era um grande guerreiro e que ele atendia às demandas, às expectativas de um rei guerreiro que Israel tanto esperava, né? Esse era um fator. Davi também era um homem que conhecia muito bem os da sua corte, aqueles que estavam ao seu redor. E sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Sábio é aquele que atenta às ações das outras pessoas que estão próximas de nós e aprende com o erro e com a fala das pessoas. Porque se temos uma boa memória para ouvir e armazenar o que estamos vendo e ouvindo, nós vamos muito bem saber lidar com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Uma coisa bem certa, Davi estava aqui atento ao seu testemunho. Ele, ungido do Senhor, um escolhido do Senhor para ser rei, ele está zelando pela sua postura, a postura da sua ação, do seu procedimento, ciente de que alguns dos seus conselheiros, alguns dos seus companheiros, aqueles que estavam na corte, aqueles que caminhavam com ele, estavam ali, atentos às suas ações. Dá para confiar no coração de todas as pessoas que estão ao nosso redor? Muitas vezes não dá, né? Minha mãe costumava dizer, Nando, minha mãe me chamava carinhosamente de Nando, né? O Nandinho que tem 2 metros de altura, né? Coração dos outros é terra que ninguém nunca andou, né? E a frase do terrível Maquiavel, né? O poder corrompe. Então muitas pessoas às vezes ouvem e veem as suas ações, armazenam e às vezes usam lá na frente, lá no futuro, quando você subiu algum degrau, foi colocado num cargo, numa posição a ser exercida, num cargo de liderança, às vezes um erro que você cometeu lá atrás, algo que você falou, algo que você afirmou, como eu trabalhei no início dessa mensagem, vai ser utilizado contra você neste momento
em que você exerce essa posição de liderança. O diabo, ele vai utilizar de tudo, de todos os recursos, para impedir que você caminhe. Note que Davi está dizendo aqui, não pecarei no que digo, mantenha a boca fechada. Se você sabe que é Deus que te colocou naquela posição, se você sabe que é o Senhor que abriu aquela porta para a tua vida, para você estar trilhando aquele caminho, se você sabe que é o Senhor que está no controle, feche a tua boca e você verá que o teu advogado está sobre a tua vida, que é o Espírito Santo. O teu advogado vai te guardar e as palavras dos seus acusadores servirão como vergonha para a vida deles, porque duvidaram daquilo que Deus realiza através da tua vida. E eles saberão que é o Senhor que te colocou naquela posição, que é o Senhor que te dá esse cargo, que é o Senhor que te abriu essa porta e ninguém pode impedir. Isso é a verdade. As pessoas que estão ao redor não sabem de nada da forma como Deus trata com a tua vida. Veja isso pela vida de José. Os irmãos ao lado, os primogênitos, Rúben, Judá, Simeão, Levi, eles olhavam para José e achavam, não, a bênção é nossa. Eu sou primogênito, nós somos os filhos mais velhos. Se curvar diante dele, não pode ser alguma. Mas eles sabiam que o menino era esperto, o menino sabia contar, o menino aprendia mais rápido a gesticionar, a cuidar das coisas do pai. Eles sabiam que no futuro próximo aquele menino seria grande. Por isso, por inveja, conspiraram e intentaram matá-lo, mas acabaram o vendendo. Nós sabemos a história, não vamos adentrar nisso. E Moisés também. O seu povo também percebeu isso. Moisés é alguém engajado na luta, mas eu não aceito a liderança dele. Olha que situação, né? Deus tinha um projeto para a vida dele. Talvez naquela conjuntura, naquela época, alguns não aceitam a revelação e a promessa que Deus está fazendo no seu coração nessa fase da vida. Às vezes até nessa luta, Deus está prometendo que no meio dessa luta, os teus acusadores vão ser envergonhados. Como diz o texto da igreja de Filadélfia. Eu vou fazer esses da sinagoga de Satã reconhecer que eu sou Deus na tua vida e vão todos se curvar diante de você. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Mas também o Senhor promete efetuar a vingança por aqueles que tentaram envergonhar a remanescente cristã Filadélfia. Você faz parte desta remanescente? Portanto, faça como Davi. Fique calado, não peque murmurando contra o Senhor. Ah, mas foi o Senhor que me trouxe para essa situação. O Senhor que me trouxe para esse buraco aqui. Essa mulher foi a preparada que o Senhor me deu. Esse aqui é o marido que o Senhor preparou para mim. É complicado, né? Não murmure contra Deus. Permaneça calado. A paciência vai construir em nossas vidas, através do silêncio paciente, vai construir em nós o projeto de Deus. Não vou entrar aqui no texto de Romanos capítulo 5, eu quero que você reflita ao longo das semanas, se você se encontra em dificuldade, passando por tribulação, aí no ambiente que você está, nesta passagem de Romanos capítulo 5, que o Senhor está trabalhando, e é na paciência, não é a curto prazo muitas vezes, né? Quantos anos demorou para Moisés voltar ao Egito? 40 anos. E do Davizinho, pastorzinho de ovelhas, do pastorzinho que venceu o gigante até ele se consolidar como rei, talvez 17 anos para mais, até que Hebrom ele fosse reconhecido como rei por todas as tribos de Judá. Naquela grande parada militar, as tribos com seus aparelhos militares reconheceram que Davi era o rei. Então nosso Deus trabalha a longo prazo, porque além de estar construindo na vida daquelas pessoas algo que vai envergonhá-las, o Senhor também trabalha na tua vida, porque se somos seguidores de Cristo, nós temos essa consciência. Pedro e Paulo dizem que nós somos participantes das aflições de Cristo. Cristo nunca omitiu aos seus filhos e aos seus apóstolos que nós sofreríamos aflições. O apóstolo Paulo foi bem claro em dizer
que convém, por meio de aflições e tribulações, adentrarmos ao reino dos céus. Então realmente não é fácil. Davi está aqui, atento. Eu conheço muito bem quem está do meu lado. Vou permanecer calado, não vou blasfemar de Deus diante dessa situação. E eu sei que aquele cara é perverso. Ele finge que é meu amigo, mas ele vai utilizar essa minha ação, essa minha atitude brusca, e vai lançar no meu rosto. Eu vou permanecer calado. E aí veja que ele fala no versículo 2 em diante. Ele fala que ele se manteve em silêncio e algo começou a crescer dentro dele, né? Tem pessoas que não aguentam, não levam desaforo para casa. Eu tenho que dar na cara. Se eu apanhar de um lado, eu dou na outra. Davi aguentou aquilo dentro de si. Eu não quero nem contar as minhas histórias, porque senão essa mensagem vai durar umas 3 horas. Eu tenho que aqui trabalhar em síntese, que realmente não é fácil. Quantas vezes nós vamos para casa com a bagagem mental, na memória, de tanto desaforo que a gente sofre no ambiente de trabalho, por pessoas que às vezes a gente amava, esperava algo, e às vezes as pessoas nos dão um balde de água fria, que nos entristece, que nos faz chorar. Difícil, não é? E aqui ele fala que a angústia cresceu dentro dele, a aflição, porque as palavras são como setas, nos trazem perturbação, inquietação, dor na alma, o sentimento de dor, de frustração, de desilusão. Aqui Davi começa a viver um desalento. O que é um desalento? É a alma ficar pesada, né? É a hora que nós temos que ir para o Senhor. O salmista nos ensina isso com muita clareza. Recorrermos ao Senhor em oração, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, pois o Consolador tem cuidado de nós. Pedro fala isso em outras palavras no capítulo 5 da sua primeira epístola. Veja que ele fala: mostra-me, Senhor, como é breve o meu tempo na terra. Mostra-me como os meus dias estão contados e que minha vida é passageira. Você já notou que os projetos que você fez, talvez hoje você com 30, com 20 anos, com 30, 35, 40, 50, talvez você não conseguiu conquistar alguns desses sonhos? Você viu como a vida é passageira? Quando você era jovem, você torcia para chegar aos 18 anos. Quando você completou os 18 anos, você já quis conter mais o tempo e não teve como impedi-lo de seguir o seu curso. A vida vai rapidinho e às vezes não dá tempo de cumprir aquele seu propósito. As necessidades da vida, as coisas urgentes, importantes e necessárias se fazem presentes, as opções que têm que ser tomadas. A vida ela é feita de decisões. Existem coisas urgentes e as coisas urgentes às vezes nos levam a tirar aquele nosso projeto de lado. Coisas urgentes e importantes a serem decididas, muitas vezes elas impedem de nós, às vezes, cuidarmos de pessoas que têm que ser cuidadas, porque elas não serão úteis a longo prazo. Muito cuidado, a vida ela deve ser vivida com muita cautela. É óbvio que eu faço uma afirmação categórica aqui nesta manhã, que a coisa mais importante, o fator mais urgente, mais importante que você possa decidir na tua vida hoje, é de não sair daqui, não desligar esse vídeo sem ter Jesus Cristo como teu Senhor, clamando a sua ação, a sua presença e a sua interferência na sua vida, nas suas decisões e no seu vivenciamento diário. Isso é urgente, isso é importante. Ele reconhece que a vida é passageira. Numa certa manhã, eu estava lá no quintal da minha casa e observava uma gotinha de orvalho numa folha. Isso já foi trabalhado pelo salmista. Isso já foi trabalhado até por Tiago, o bispo de Jerusalém, na sua epístola. É uma gotinha de orvalho descendo a folha. Ela desce muito rápido. Quando ela encontra a maior inclinação da folha, ela desce com mais rapidez ainda. Bem assim é o tempo. Muitas vezes não dá tempo. Muitas vezes a pessoa na sua agenda não coloca o tempo para servir a Deus. Só tem tempo para cumprir os seus propósitos, os seus empreendimentos empresariais. Eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer o meu 1 milhão. Olha, meu irmão, eu te falo uma coisa. Com base em Tiago, capítulo 5, eu quero que você seja um empreendedor. Eu sou um liberal, sou conservador.
na minha ideologia política e sou liberal no plano econômico. Você tem que empreender mesmo. Mas saiba que muitas vezes você vai ter um inimigo, o Estado, que vai encher você de imposto, vai tentar impedir o seu projeto, vai dificultar a abertura da sua empresa. É algo terrível. Se Deus não estiver no seu negócio, com base no conselho que está lá em Tiago, capítulo 5, teu negócio não vai prosperar. Para o teu negócio prosperar, tem que ser que nem Boaz. Boaz, da tribo de Judá, o tetaravô de Davi, em época de crise, a lavoura dele estava uma prosperidade. O mundo estava passando peste e fome, mas a lavoura de Boaz, de Belém de Judá, onde nasceu o Senhor Jesus Cristo, ele seria o futuro esposo de Ruth, a Moabita, estava prosperando, né? Por quê? Ele chegava de manhã na propriedade dele, abençoava os servos, abençoava em nome do Altíssimo a sua colheita, e ele estava prosperando. E você consegue observar que até os servos, né? Quando chegava o príncipe Boaz na plantação, todos os servos, que o Senhor Deus, Javé, te abençoe, patrãozinho querido. Hoje certos patrões entram dentro dos seus empreendimentos e ele entra e sai debaixo de roubo de praga, né? Mas Boaz nos é um grande exemplo nessa situação, que ele abençoava os seus colaboradores, os seus servos, os que trabalhavam, e também era uma pessoa humanitária, pois ele abria e permitia que os mendigos, os órfãos e as viúvas pudessem coletar as extremidades dos frutos que estavam ao chão da sua lavoura. Isso é um empreendedor de sucesso. Então veja aqui que ele fala que a vida ela é curta, que a vida é passageira, e nós temos que administrar o tempo com sabedoria. Santo Agostinho falava sobre o tempo, algo muito interessante, né? O que é o tempo? É a transição do passado para o presente, do presente para o futuro. Então o tempo passa rápido. Então nós temos que olhar para o passado e aprender com os erros, olhar para o passado e agora no presente investir correto e pensar a longo prazo, copiando as melhores práticas. Como dizem os grandes empreendedores da Toyota, usar técnicas de benchmarking, ou seja, copiar as melhores práticas para que o nosso empreendimento seja um sucesso. Ou seja, começa a copiar a prática dos melhores heróis da fé, tomar atitude semelhante à dos grandes heróis da fé. Para quê? Para que a tua vida seja um sucesso, teu empreendimento seja um sucesso, tua vida conjugal seja um sucesso. Não é fácil, eu tenho muitos exemplos aqui, mas pela questão do tempo não vou poder trabalhá-los. Mas avancemos na mensagem. Veja no versículo 5: a vida que me deste não é mais longa do que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Veja que o salmista está comparando a vida limitada dele, de um bebezinho,